Olá, meus queridos alunos do Pedro Celso, tudo bem com vocês? A gente vai abordar sobre hoje arcadismo. Arcadismo foi um movimento literário, mas também ele representa um período histórico fundamental aqui no Brasil, o século XVIII. Então a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre esse movimento literário e também sobre esse período histórico fundamental. Então, simbora aqui comigo. Bom, o que havia antes do arcadismo no Brasil? A gente sabe muito bem, a gente abordou esse ano o movimento literário barroco de, no século no século XVII, 1600. E basicamente a arte barroca no Brasil, ela foi um movimento religioso da Igreja Católica e ela se reverberou não só na arquitetura, na arte também pictórica, na escultura, mas também na poesia. E a gente sabe que essa arte barroca, a arte religiosa, era uma arte muito, de certa forma, exagerada. Existia muito, na arquitetura existia muito o apego ao ornamento excessivo de anjos, de demônios, e na poesia barroca havia um apelo à angústia existencial e também vários recursos de linguagem, como as metáforas, a metonímia, a sinestesia e algumas figuras de linguagem também musicais, que era a literação, a assonância, o trocadilho, né? Então, antes do arcadismo no Brasil, havia essa arte religiosa, a poesia barroca, e depois do arcadismo, e depois do período arcádico, houve uma ruptura com esse movimento barroco, né? Então, é basicamente isso que a gente vai abordar. Então, para a gente falar do arcadismo no Brasil, a gente precisa situar a questão histórica do movimento, certo? Então a gente tem que falar do século XVIII. O século XVIII foi um período histórico fundamental, eu acredito que foi um período de transição do antigo regime para a Idade Moderna. Como é que eu posso resumir essa questão do antigo regime? Antigo regime, basicamente, na Europa, por exemplo, no continente europeu, no século XVII, havia a perpetuação do absolutismo, né? Do absolutismo esclarecido, que grandes monarcas governavam seus reinos com forte poder estatal e também forte controle do poder absoluto do rei, né? Só que no final do século XVII para o XVIII, de 1600 para 1700, houve uma renovação na sociedade europeia naquele período. Havia já a ascensão da burguesia e a burguesia começou a reivindicar mais poder e começou também a contestar o poder dos nobres e também o poder absoluto do rei, né? Então, o século XVIII aconteceu alguns movimentos históricos fundamentais que começou a colocar em xeque o poder absoluto do rei e também o poder absoluto dos nobres, né? Então, o século XVIII foi um movimento que começou a ter algumas revoluções, como por exemplo na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, que começou de fato a contestar o poder absoluto do rei, do monarca, né? Então, o século XVIII é um século que não só representa um período de transição do antigo regime para a Idade Moderna, né? Mas também ele representa, na filosofia, uma renovação do conhecimento filosófico, né? Que é considerado também o período do iluminismo, né? Que grandes filósofos como Locke, como Rousseau, Voltaire, começou a contestar alguns pensamentos cristãos, alguns pensamentos teológicos no período anterior, né? Então a gente vai falar basicamente desse período do século XVIII. O que aconteceu no século XVIII? Então, eu vou resumir aqui para vocês. O século XVIII ele foi considerado um período como o século das luzes, o iluminismo, pois as ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se espalharam pelo mundo, né? Então, basicamente, foi um movimento fundamental que esse século das luzes começou a contestar vários pensamentos com base na religião, certo? Então eles começaram a reivindicar mais conhecimento em relação à ciência, em relação à ideia da razão, certo?
Nesse mesmo século, no século XVIII, houve também a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Que iniciou na Inglaterra, que inovou os métodos de produção até então conhecidos, né? Em 1776, no final do século, quase no final do século XVIII, houve a declarada independência das 13 colônias da América do Norte, da Grã-Bretanha, né? E foi ratificada, confirmada no dia 4 de julho do mesmo ano, certo? Então, nesse período, houve basicamente a declaração da independência dos Estados Unidos na América do Norte. E isso também culminou posteriormente com outras revoluções, como a Revolução Francesa em 1789, que derrubou basicamente o poder absoluto e criou basicamente uma república, né, com base nas ideias republicanas e nas ideias revolucionárias do iluminismo, né? Então a gente vê que no século XVIII já havia também na América como um todo, na América do Sul também, uma tentativa também de revolução, de independência em relação aos países colonizadores como Portugal e Espanha, aqui na América, né? Então é por isso que eu digo que o século XVIII é um período de transição, né? É um período da reivindicação de uma nova ordem social, econômica e também política. E aí tivemos também um período histórico fundamental aqui no Brasil, que é a nossa Inconfidência Mineira. O que significa Inconfidência Mineira? Ela é também conhecida como Conjuração Mineira, né? Que ela foi uma conspiração de natureza separatista, separatista em relação ao quê? Em relação a Portugal. A gente sabia que em 1700 Portugal tinha um monopólio aqui na extração do ouro e um monopólio também político, né? Então a Inconfidência Mineira ela foi um movimento revolucionário de separação, de criar uma república aqui no Brasil, né? Uma tentativa de criar uma república. E ela aconteceu na então capitania de Minas Gerais, né? Que era um estado riquíssimo naquela época, né? E esse movimento da Inconfidência Mineira, ela foi reprimida muito forte pela coroa portuguesa em 1789, né? Então, para você ver que o século XVIII é um período histórico de revoluções, de ideias revolucionárias, de ideias iluministas e de ideias assim de independência, né? E na literatura, basicamente, na literatura representou também esse movimento de ruptura. Ruptura com qual movimento específico? Com o Barroco. O arcadismo ele rompe com as ideias religiosas, com aquela angústia existencial barroca, ou então com aquelas ideias, pensamentos abstratos do barroco, ou com aquela linguagem extremamente ornamentada e figurada que era a linguagem do barroco. E muitos poetas arcádicos eles diziam que o barroco era um movimento artístico literário muito exagerado, muito exagerado. Então o arcadismo ele veio de certa forma trazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais fácil, mais simples e uma linguagem uma linguagem que tem um forte apelo à natureza, um forte apelo também à simplicidade da vida, de certa forma, né? Rompendo com aquela angústia existencial, aquela angústia da alma barroca, né? Então a gente vê que na literatura houve essa ruptura com o barroco, com a arte barroca, e no momento histórico, do período histórico, houve uma ruptura com a relação do Brasil com Portugal, mas também uma ruptura com aqueles pensamentos religiosos, aquela ideia começou também a surgir também um pensamento voltado para a ciência, para a razão, para as ideias iluministas, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu fiz um rápido resumo da questão daquele período histórico e também do movimento literário arcádico naquela época.